Subquadratic acabou de fazer uma afirmação que pode abalar toda a indústria de IA. Eles dizem que construíram um modelo capaz de raciocinar sobre enormes quantidades de texto, bases de código inteiras, contratos legais completos, milhares de páginas de documentos financeiros, sem pagar o custo computacional brutal que limitou os modelos de IA por anos. Para entender a importância disso, é preciso conhecer um dos gargalos mais persistentes da IA moderna. Quando você dá mais texto para um modelo de linguagem processar, o custo não cresce de forma linear. Ele cresce muito mais rápido do que isso. O motivo é a atenção. Transformers entendem a linguagem comparando cada token com todos os outros tokens. Então, quando a entrada dobra de tamanho, o número de comparações não dobra, ele quadruplica. Aumente de 10 mil tokens para 1 milhão. E o cálculo de atenção não aumenta 100 vezes. Ele aumenta aproximadamente 10 mil vezes. Por isso, toda a indústria de IA passou anos buscando soluções alternativas. Sistemas de recuperação, pipelines de fragmentação, bancos vetoriais, frameworks RAG e camadas de orquestração de agentes. Toda essa infraestrutura existe porque os modelos não conseguem manter um documento inteiro em sua memória de forma barata e raciocinar sobre ele de uma só vez. E essa estrutura não é gratuita. Todo sistema de recuperação aposta implicitamente no que é informação importante. Às vezes essa aposta falha. Se você der uma base de código completa para uma IA, geralmente ela não lê tudo. Ela busca por partes. Com um contrato, ela recupera trechos. Jogue documentos financeiros, relatórios de resultados e registros internos para ela. Ela reúne fragmentos e tenta montar o quadro maior. O ponto é que essas tarefas não deveriam funcionar assim. Em contratos legais, um termo importante pode ser definido na página 2, modificado na 12, limitado na 46 e alterado novamente em um anexo. Uma base de código tem funções escritas em um arquivo, usadas em outros 40, testadas em outro lugar e influenciadas por decisões de arquitetura esquecidas em um readme desatualizado. Pesquisar é comparar vários artigos com termos semelhantes, mas afirmações conflitantes. Em todos esses casos, a parte difícil não é encontrar uma frase relevante. O difícil é entender como todas as partes se conectam ao longo de todo o documento. Subquadratic chama isso de raciocínio sobre artefatos e afirma que sua tecnologia agora o torna prático. O núcleo do que eles construíram se chama SSA, Atenção Esparsa Subquadrática. A ideia básica é que, em vez de comparar cada token com todos os outros, o modelo aprende quais relações realmente importam e só calcula essas. Não baseado em padrões fixos, não baseado na posição, mas sim no significado do próprio conteúdo. Essa distinção é mais relevante do que parece. Métodos anteriores de atenção esparsa eram eficientes, mas seguiam padrões fixos, como sempre olhar para os últimos 1000 tokens ou sempre cobrir certas janelas locais. Se a informação importante ficasse fora desse padrão, o modelo a perdia. Outras abordagens, como Mamba, HetNet e IRWKV, contornam o problema de escalabilidade comprimindo o contexto passado em uma memória pequena, de tamanho fixo. Funciona bem para resumos e classificação, mas se o modelo precisar lembrar um detalhe específico de milhões de tokens atrás, essa compressão pode fazê-lo perder totalmente. Modelos híbridos como Jamba e Kimi linear combinam camadas eficientes com atenção densa, o que ajuda, mas o custo nunca some totalmente. Subquadratic faz uma afirmação mais forte que todas essas. Eles dizem que o SSA é linear do começo ao fim, não só na etapa de atenção, mas também na etapa de seleção. E a segunda parte é importante porque é uma armadilha na qual outras abordagens caem. O sistema de atenção esparsa da DeepSeek exemplifica bem. Ele utiliza um indexador relâmpago, um mecanismo dinâmico e aprendido que determina quais partes do contexto merecem atenção antes do próprio processo de atenção. Isso é inteligente, mas o próprio indexador ainda tem custo quadrático. De acordo com o relatório técnico da Subquadratic, em uma configuração no estilo DeepSeek V3.2, esse indexador se torna mais caro do que a atenção esparsa, que ele está guiando em torno de 52 mil tokens. Com 1 milhão de tokens, ele custa aproximadamente 16 vezes mais do que a atenção propriamente dita. Com 12 milhões de tokens, cerca de 190 vezes mais.
A lição: se a sua solução para uma atenção cara é um seletor de atenção caro, você não resolveu o problema, você apenas o transferiu. Subquadratic diz que o SSA evita isso completamente. Tanto a seleção quanto a atenção escalam linearmente. Agora, sobre o modelo que eles acabaram de lançar. Em 16 de junho de 2026, Subquadratic publicou ficha técnica do modelo para o SubQ 1.1 Small. É o segundo modelo deles e o menor da linha atual. Disponibilizam agora para parceiros de design selecionados, com modelos maiores, com janelas de contexto de 2 a 12 milhões de tokens, previstos para mais tarde neste ano. Comece com Needle in a Haystack, o clássico teste de contexto longo em que um fato específico está oculto em um grande texto, e o modelo deve recuperá-lo exatamente. SubQ 1.1 Small marca 100% em 1 milhão de tokens, 100% em 2 milhões, 98% em 6 milhões e 98% em 12 milhões. Esse número de 12 milhões é o que se destaca. O modelo foi treinado com 1 milhão de tokens e depois recebeu treinamento extra até 2 milhões. Ele não foi treinado para contextos de 12 milhões de tokens, mas mesmo assim obteve 98% de precisão, e nesse comprimento de contexto, ele estava prestando atenção a apenas 0,13% de todos os pares de tokens possíveis. Essa é a origem da afirmação de redução de quase 1000 vezes no cálculo de atenção. No teste de régua da NVIDIA com 128 mil tokens, SubQ 1.1 pequeno atinge 99,12%. O teste de régua é mais difícil que o básico agulha no palheiro. Inclui 13 tarefas como recuperação de chaves, extração de palavras comuns e rastreamento de variáveis em vários saltos. Ele foi criado para testar se um modelo realmente usa informações de um contexto longo e não apenas recupera uma resposta óbvia. Os números de eficiência são impressionantes por si só. Com 1 milhão de tokens, uma passagem por atenção densa consome cerca de 252 petaflops, SSA consome 3,9. Isso representa uma redução de 64 vezes em uma única camada de atenção. Com 512 mil tokens, a comparação é de 63 contra 2 petaflops. Com 256 mil tokens, 15,8 contra 0,99 o padrão principal. Quanto maior o contexto, maior fica a vantagem. Eles também comparam com o Flash Attention 2, que já é uma das melhorias de eficiência mais importantes na IA moderna. O Flash Attention não muda a matemática subjacente. A atenção ainda escala de forma quadrática, mas é extremamente bem otimizada e hoje é usada quase universalmente em produção. O SubQ não supera algo lento. O SSA atinge paridade com o Flash. Attention 2 em cerca de 16 mil tokens roda, 1,8 vezes mais rápido em 32.007, 1 vezes mais rápido em 128.000 e 56 vezes mais rápido em uma única camada de atenção com 1 milhão de tokens. 966 milissegundos contra 54.164 milissegundos em uma HH100. Esses ganhos de eficiência também alteraram como a Subquadratic construiu esse modelo. Com atenção densa, experimentos com 1 milhão de tokens são tão caros que a maioria das equipes só consegue bancar algumas execuções sérias. Com SSA, eles realizaram mais de 100 experimentos de contexto longo em 6 grandes gerações de modelos. Esse tipo de iteração geralmente não ocorre nesses comprimentos de contexto. Eles não treinaram do zero. Eles partiram de um modelo frontier de pesos abertos, trocaram a atenção densa por SSA e ampliaram o contexto em etapas. 262.000, 512.000, 1 milhão, 2 milhões de tokens usando Yarn para escalonamento posicional em cada etapa. Um desafio real. Conforme a recuperação de contexto longo melhorava nos primeiros checkpoints, o raciocínio baseado em conhecimento piorava. É nesse ponto que muitos modelos de contexto longo acabam falhando. Eles precisaram ajustar com cuidado para manter capacidade de seguir instruções, programação, raciocínio, recuperação e conhecimento factual funcionando juntos. Benchmarks de capacidade geral ajudam a situar o modelo. No GPQA Diamond, um benchmark de ciência em nível de pós-graduação que abrange física, química e biologia, SubQ 1.1 Small,
alcança 85,4%. Isso o coloca abaixo do GPT, 5.5 com 93,2%, e do Opus 4.8 com 92, um pouco abaixo do Sonnet. 4.6 com 87,5, mas acima do GPT 5.4, Nano com 81,7 e bem acima do Haiku 4.5 com 67,2. A questão não é que este seja o modelo de raciocínio mais forte disponível. A questão é que ele manteve uma capacidade real de raciocínio enquanto foi desenvolvido, para lidar com comprimentos de contexto extremos. No Live Code Bench V6, que testa problemas de programação competitiva do LeetCode, LeetCode, Codeforces e no AppCoder, SubBQ 1.1 Small alcança 89,7% de aprovação em 4, um pouco à frente do Sonnet, 4.6 com 88,9% e do GPT 5.4 com 88,0% e apenas atrás do Opus 4.8 com 92,2%. Em seguida, ao Automation Bench Finance, talvez o benchmark mais interessante do relatório. Ao contrário da maioria dos benchmarks de IA, este é mais próximo do trabalho real de negócios. O modelo precisa navegar por cerca de 500 endpoints de API em 47 aplicativos, descobrir a sequência correta de chamadas, seguir as regras de negócios, ignorar registros enganosos e chegar ao estado final correto. Não há crédito parcial. Ou a resposta está certa ou está errada. SubQ 1.1 Small marca 13% GPT, 5.5 marca 18%. Opus 4.8 marca 16%, Soneto 4.6 marca 8%, Aikai 4.5 marca 3%, GPT 5.4 mini marca 0%. Um modelo menor e especializado ficando tão próximo dos modelos mais poderosos do mundo em um teste difícil e do mundo real não é algo que se vê com frequência. Subquadratic teve esses resultados verificados de forma independente pela Appen. Para o Needle in a Haystack, a Appen executou 50 amostras por nível de contexto com temperatura zero e confirmou correspondências exatas em todas as amostras, em 1 milhão e 2 milhões de tokens com 98% de precisão, em 6, 10 e 12 milhões de tokens. Nada disso indica o fim do ceticismo. Contexto longo é frequentemente superestimado na IA, pois há grande diferença entre o que os modelos dizem suportar e o que realmente conseguem nesses comprimentos. Quando o Subquadratic saiu do sigilo em maio de 2026, a reação da comunidade foi dividida. Algumas pessoas ficaram realmente empolgadas. Outros eram céticos o suficiente para descrever isso como o maior avanço desde o Transformer ou como a Teranos da IA. O CTO confirmou que o modelo iniciou com pesos open source antes de trocar o mecanismo de atenção, decisão prática para uma empresa, mas que aumentou a incerteza. A indústria também já esteve aqui antes. Magic Dev anunciou um modelo de contexto com 100 milhões de tokens em 2024, com uma suposta vantagem de eficiência 1000 vezes maior, e levantou cerca de 500 milhões de dólares. Até o início de 2026, não havia evidências visíveis de adoção em larga escala no mundo real. Mamba, RWKV, Kimi Linear e vários modelos híbridos prometeram escapar do escalonamento quadrático de diferentes maneiras. A maioria ou sacrificava a qualidade, mantinha a atenção densa e cara em alguma parte do sistema, ou entregava melhorias de fator constante em vez de uma mudança real na curva de escalonamento. Houve também preocupações com o primeiro lançamento do Subquadratic. O conjunto de benchmarks era restrito e privilegiava a recuperação de contexto longo e programação, justamente onde a abordagem deles deveria sobressair. Alguns benchmarks foram rodados só uma vez por causa do custo de inferência. E havia uma diferença visível entre um resultado de pesquisa interna e o resultado de produção verificado por terceiros no MRCR V2. 83% internamente contra 65,9% na verificação da Appen. Esse tipo de discrepância é importante. A versão Small do SubQ 1.1 resolve parte disso. Benchmarks mais amplos, mais verificações de terceiros, cobertura de capacidade mais robusta, mas o verdadeiro teste não é um benchmark.
Isso ocorre quando usuários reais com dados desorganizados usam o sistema em produção. O modelo aguenta uma base de código interna grande que não foi feita para benchmarks. Ele consegue lidar com contratos mal estruturados e linguagem inconsistente. Ele consegue acompanhar detalhes em 50 demonstrações sem esquecer os primeiros. Sobe Quadratic anuncia que o lançamento para parceiros de design começa agora. A disponibilidade geral será ao longo do trimestre e para todos até o fim do ano. A empresa levantou 29 milhões de dólares em uma rodada seed, com uma avaliação reportada de 500 milhões de dólares apoiada por investidores que também investiram cedo na Anthropic, OpenAI, Stripe e Brex. Se os modelos maiores entregarem o que o modelo pequeno sugere, o impacto a longo prazo será real. Grande parte da infraestrutura de IA atual existe para contornar os limites de atenção. Os bancos de dados vetoriais, pipelines RAG, orquestração de recuperação, frameworks de fragmentação, quase tudo isso é uma estrutura construída em torno da escassez de contexto. Se um modelo não mantém um contrato inteiro na memória, cria-se um pipeline para buscar cláusulas relevantes. Se não armazena toda a base de código, faça um indexador. Remova essa restrição para artefatos limitados, contratos, bases de código, registros, documentação técnica, bases de conhecimento internas, e a estrutura desses sistemas muda. A recuperação segue essencial para grandes corpora, dados dinâmicos e fluxos de trabalho realmente multi-etapas. Para um documento completo dentro da janela de contexto, o modelo pode ler tudo, não só fragmentos selecionados por um pipeline. Essa é a verdadeira aposta que Subquadratic está fazendo, não apenas uma camada de atenção mais rápida, mas que a arquitetura atual da IA corporativa está construída em torno de um gargalo que não precisa existir. Vamos descobrir rápido se estão certos. Por hoje é isso. Inscreva-se para novidades sobre IA. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.